Conta uma certa história que nos anos 40, em meio à Segunda Guerra Mundial, um pai passeava pelas ruas de Nova York com seu filho de 5 anos. De repente, aquele garoto observa que determinadas casas tinham estrelas douradas penduradas na janela da frente. E curioso, ele logo pergunta: pai, o que significam essas estrelas penduradas nessas casas? O pai então explica que aquelas famílias haviam enviado um filho para a guerra e o filho havia morrido em meio à batalha. Ele não voltaria mais para casa. Ele havia morrido pela causa, havia morrido por aquela nação. Aquele menino andando pela rua observa que muitas casas tinham estrelas douradas penduradas na janela. Mas de repente, ao final da rua, ele olha para o céu e vê uma grande estrela que se destaca em meio àquela imensidão. Então ele olha para o pai de imediato e diz: pai, Deus também enviou um filho para morrer por esta nação? O pai olha para aquele pequenino menino e diz: não, meu filho, Deus não enviou um filho para morrer por esta nação. Deus enviou um filho para morrer por toda a humanidade, para que toda a humanidade tivesse salvação, porque Deus acredita nesta causa e por isso enviou seu filho para morrer por todos nós. É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estava preparando este vídeo para compartilhar com você e me deparei com essa história que eu acabei de te contar. E fiquei pensando, como essas nações mandam seus filhos para a guerra para morrer por causas tão pequenas? Às vezes por poder, às vezes por tirania, às vezes por riquezas naturais, às vezes por supremacia, mas em todas as guerras, se formos colocar na balança, a morte dos filhos que foram à guerra não compensou a vitória no final, porque a causa era pequena. Mas quando eu olho para o que Deus fez, quando eu olho para o plano de salvação de Deus em enviar seu filho ao mundo para morrer, eu percebo que a causa pela qual Jesus morreu valia a pena, porque Jesus morreu por nós. Jesus morreu pelo ser humano. Jesus morreu pela criação de Deus. Jesus morreu por você que ouve e que assiste este vídeo neste momento. Jesus morreu porque Deus te ama. Esta é a causa de Jesus morrer na cruz. E esta causa tem valor, porque você tem valor para Deus. O texto que eu acabei de ler com você, que está escrito na carta aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, a consequência de uma vida em pecado, ela gera a morte. A morte é o pagamento de uma vida em pecado, de uma vida em desobediência a Deus, de uma vida afastada do amor de Deus. Então, quando Jesus vem ao mundo e se entrega na cruz do Calvário, ele morre para pagar o preço da nossa distância para com Deus, da nossa desobediência para com Deus, dos nossos pecados. E quando cremos que Jesus veio a este mundo para morrer por nossa causa, para o perdão dos nossos pecados, nós recebemos o perdão de Deus. Quando cremos que o sacrifício dele é o nosso sacrifício, cremos também que ele pagou o preço pelo nosso perdão. A morte de Jesus foi por uma boa causa, foi porque Deus nos ama e quer nos levar ao perdão dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte, diz o texto aos Romanos, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, ou seja, por meio de Cristo. É exatamente a morte de Jesus que nos traz a salvação dos nossos pecados. Creia nisso. Tome posse desta vitória que Jesus conquistou na cruz, porque esta morte foi por uma boa causa. Esta morte foi por você. As muitas guerras que vemos por este mundo afora, todas elas têm o objetivo de promover a paz. Você já pensou nisso? Mas, na verdade, a única morte que nos traz a paz é a de Cristo Jesus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, diz a Bíblia Sagrada, e através da morte dele temos paz com Deus. Somos reconciliados com Deus e temos direito à vida eterna. Que esta mensagem ela fique gravada na tábua do seu coração e abençoe a sua vida de uma forma muito especial. Que através dela você não resista a se entregar nas mãos deste Deus
e receber este Cristo como teu único e suficiente Salvador. Aquele que morreu na cruz do Calvário porque Deus olhou para você e disse: vale a pena, essa causa tem valor. Deus te ama e por isso fez tudo isto por você. Que Deus te abençoe grandemente. É sempre um prazer ter você em nosso canal. Compartilhe esta mensagem, este vídeo, com os teus contatos e os teus amigos nas redes sociais. Eu tenho certeza que esta mensagem não vai abençoar só a sua vida, mas vai também abençoar a vida daqueles que você ama. Um grande abraço e até o próximo vídeo.